Olá a todos e todas. Aqui é o professor Victor, de Filosofia e de Linguagens do curso FIC. E eu estou aqui no canal do curso FIC no YouTube para trabalhar com vocês uma questão do simulado evolucional que foi aplicado aqui no curso FIC neste mês de março. E a questão que eu vou trabalhar com vocês é uma questão de filosofia que traz uma autora existencialista, uma filósofa contemporânea do século XX, que é Simone de Beauvoir, um trecho do seu livro, da sua obra O Segundo Sexo. Então, primeiro vamos ler o comando. É a questão 57 do Evolucional. Ao criticar o entendimento do que é ser mulher, proposto pelos filósofos mencionados no texto, a autora compreende que tal definição foi historicamente construída por meio da. Como é que os filósofos construíram, ao longo da história, o entendimento, a compreensão do que é ser mulher? Nesse fragmento selecionado para a questão, Simone de Beauvoir nos diz o seguinte: se quero definir-me, sou obrigada inicialmente a declarar: sou uma mulher. Um homem não começa nunca por se apresentar como um indivíduo de determinado sexo, que seja homem, já é o natural, a ponto de dizermos os homens para designar os seres humanos. A fêmea é fêmea em virtude de certa carência de qualidades, diz Aristóteles. E Santo Tomás, depois dele, decreta que a mulher é um homem incompleto, um ser ocasional. A humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele. Ela não é considerada um ser autônomo. A mulher determina-se e diferencia-se em relação ao homem e não este em relação a ela. O homem é o sujeito, o absoluto. Ela, a mulher, é o outro. Eu queria que vocês percebessem como esse texto é muito importante e a última frase do texto em especial, ela já dá a deixa para a resposta. Simone de Beauvoir está nos dizendo que a mulher é definida em relação ao homem e não o homem em relação à mulher. O homem é considerado o sujeito central, em torno do qual a mulher será definida. Então, o homem é o sujeito e a mulher é o outro em relação a esse sujeito, em relação ao homem. Se Simone de Beauvoir está afirmando que a mulher, em relação ao homem, é o homem é o sujeito e a mulher é o outro, então aí nós vamos entrar em um conceito da antropologia filosófica. A antropologia filosófica é uma das áreas da filosofia que estuda o comportamento, a cultura, a relação humana. E aí vamos entrar em um conceito muito importante da antropologia filosófica nessa questão. Primeiro vamos contextualizar, né, de que trata a antropologia filosófica. E aí eu trouxe um trecho da professora Marilena Chauí. Em sentido antropológico, não falamos em cultura no singular, mas em culturas, no plural, pois a lei, os valores, as crenças, as práticas e instituições variam de formação social para formação social. Além disso, a mesma sociedade, por ser temporal e histórica, passa por transformações culturais amplas e, sob esse aspecto, antropologia e história se completam, ainda que os ritmos temporais das várias sociedades não sejam os mesmos, algumas mudando mais lentamente e outras mais rapidamente. Então, em sentido antropológico, consideramos que não existe uma cultura única, mas sim uma variedade, e dentro de cada cultura, cada sociedade passa por transformações culturais muito amplas. E, nesse sentido antropológico, a cultura é destacada como esse trabalho, essa invenção, essa construção da relação com o outro. O outro é o diferente de mim. O outro é aquele que traz uma visão, uma prática cultural diferente. Nessas relações com o outro, eu preciso sempre perceber que existe uma diferença que foi socialmente construída, que foi culturalmente construída. E essa relação com o outro a gente chama de alteridade. Não à toa, alter vem justamente dessa ideia do outro, etimologicamente.
Então, a alteridade é essa relação do sujeito com o outro, com aquele do qual o sujeito se considera diferente. Como, na nossa questão, Simone de Beauvoir está falando que a mulher é definida como o outro em relação ao homem, o homem é considerado sujeito e a mulher é o outro em relação a esse sujeito, então, historicamente, a compreensão do que é ser mulher foi definida a partir de uma perspectiva de alteridade, colocando sempre a mulher como o outro em relação ao homem. O homem está no centro, é o sujeito central. A mulher é definida em relação a ele, orbita em torno dele. Então a mulher é o outro, portanto a mulher é definida numa compreensão de alter, de outro, em relação ao homem, que seria o sujeito central. E essa relação nossa com o outro, com quem a gente define como diferente, é uma construção social, vem da cultura. A cultura é essa relação. O homem não é o sujeito central por si, é uma construção social que o homem seja colocado como sujeito central e que a mulher seja compreendida como alter, a mulher seja compreendida como outra em relação ao homem, né? É uma construção social que advém dessa cultura que Simone de Beauvoir está escancarando. Então, por isso, na nossa questão 57, o gabarito é o item C, alteridade. Obrigado por acompanharem o canal do Curso FIC no YouTube e aguardo vocês em mais questões. Até a próxima!